Quase 100 mísseis de cruzeiro russos foram reduzidos a escombros, pois a Ucrânia obteve uma grande vitória. A base aérea de Engels, crucial para as operações de mísseis russas, foi significativamente danificada após um ousado ataque ucraniano. E o presidente Vladimir Putin ficará furioso, pois este golpe devastador acaba de tornar muito mais difícil para ele continuar seus implacáveis ataques às cidades e infraestrutura ucranianas. E agora estamos recebendo novas informações sobre o quão destrutivo e eficaz foi esse ataque. Segundo Militani, em 20 de março, a Ucrânia usou drones de longo alcance para atacar com precisão um depósito de munições, causando uma série de grandes explosões secundárias. O inferno durou horas, e o som de 96 mísseis de cruzeiro pegando fogo foi tão intenso que os moradores de Saratov, uma cidade russa a mais de 9 milhas de distância, relataram ouvir a explosão. Além disso, segundo o Estado-Maior Militar ucraniano, os mísseis de cruzeiro foram apenas o início. Ademais, ataques a depósitos de combustível de aviação destruíram reservas substanciais, afetando gravemente a capacidade da Rússia de sustentar operações de combate, afirmou ele. Imagens de satélite da base de Engels confirmam a enorme escala do dano causado pela Ucrânia. Uma imagem mostra o depósito de munições que a Ucrânia diz ter atingido antes e depois do ataque de 20 de março. Antes, a base parecia uma instalação industrial repleta de concreto cinza e totalmente funcional. Depois, há uma clara borda preta ao redor da instalação, indicando a escala do incêndio causado pelo ataque da Ucrânia. Também são visíveis danos em diversos edifícios dentro da instalação de armazenamento. O Kyiv Post oferece mais detalhes em seu próprio relatório de 27 de março. Diz que o ataque Engel foi realizado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, ou Serviço de Segurança da Ucrânia, que utilizou drones de Forças de Operações Especiais para realizar o trabalho. O Serviço de Segurança da Ucrânia é a principal agência de segurança interna da Ucrânia, tornando-o aproximadamente equivalente à Agência Central de Inteligência nos Estados Unidos da América. No entanto, desde que Putin lançou sua invasão à Ucrânia em 2022, o Serviço de Segurança da Ucrânia mudou seu foco da segurança interna para usar suas habilidades de coleta de inteligência para ajudar o exército ucraniano a atingir alvos russos-chave. Em alguns casos, como vemos com este recente ataque em Engels, o Serviço de Segurança da Ucrânia se envolve mais diretamente. Uma fonte dentro do Serviço de Segurança da Ucrânia forneceu alguns detalhes extras. O Serviço de Segurança da Ucrânia e seus parceiros continuam a trabalhar com precisão cirúrgica em instalações militares-chave da Federação Russa, que são alvos absolutamente legítimos. A fonte não identificada afirma: a operação especial reduziu a capacidade do inimigo de aterrorizar cidades ucranianas com mísseis. E foi exatamente isso que o ataque Engel fez. Além de abrigar vários tipos de aeronaves russas, como o 2160 e o 295. A senhorita Engels também é onde a Rússia armazena muitos dos mísseis KGH-55, KH-555 e KGH-101. É usado para devastar cidades e infraestrutura da Ucrânia, e os 3 mísseis representam uma terrível ameaça para o país. O KH-55, que é codinomeado antissubmarino 15 Kent pela OTAN. Esta arma é um míssil de cruzeiro lançado do ar desenvolvido em 1971, no auge da União Soviética, embora tenha sido originalmente projetado para dar aos soviéticos uma forma alternativa de lançar ogivas nucleares contra seus inimigos. Ele viaja a velocidades subsônicas de 581 mph. E tem um alcance de cerca de 1.550 milhas. Mais do que suficiente para a Rússia usá-lo para atacar qualquer local na Ucrânia. Cada míssil pesa pouco mais de 1,211 kg, sendo cerca de 408 kg correspondentes à ogiva carregada pelo míssil. Se a Rússia optar por equipar seus KH-55 com ogivas nucleares, poderá fazê-lo com uma bomba de rendimento de até 250 quilotons. As variantes incluem o KDH-55 sem modificação com um alcance estendido de 1.864 milhas e o KDA-65SE.
projetado para exportação, mas nunca vendido, com alcance inferior a 600 e 108,5 km. Se houver, as tropas ucranianas na linha de frente da guerra podem ser atacadas com armas armazenadas em Engels. O KH-555, que é a variante KH-55, que o Kyiv Post e os militantes dizem ser a mais provável de ser armazenada em Engels, também é um míssil de cruzeiro subsônico. Mas o KH-555 foi projetado especificamente para ser disparado pelo 295 milissegundos e tensão de utilização 160. Lembre-se que esses são os dois tipos de aeronaves. A Rússia mantém em ângulos, tornando quase certo que os KH-555 estavam entre os mísseis destruídos no ataque de 20 de março. O míssil, um dos mais modernos da Rússia, entrou em serviço nos anos 2000 e se tornou um componente crítico da estratégia aérea russa, segundo o reconhecimento do exército. O KH-555 tem várias melhorias em relação ao KH-555, que serve como sua base, com um sistema de orientação avançado e seção transversal de radar menor. O último torna mais difícil para a Ucrânia rastrear e abater o míssil do céu depois que ele é lançado. A seção transversal minimizada resulta do design inteligente do míssil, que possui um corpo cilíndrico, com asas, cauda, barbatanas dobráveis e nariz pontudo. Cada KH-555 pode carregar uma ogiva de fragmentação de alto explosivo convencional, pesando até 880 libras. E como o KH-55, ele pode ser armado com uma ogiva nuclear que entrega cerca de 200 quilotoneladas de poder explosivo. O alcance estendido do KH-55, sem modificação de 3.000 km e 51 km, representa uma das maiores ameaças enfrentadas pela Ucrânia durante a guerra com a Rússia. E agora os ângulos do KH-555 foram destruídos. O terceiro míssil é o KH-101, outro dos mísseis de cruzeiro lançados pelo ar e capazes de carregar armas nucleares da Rússia. O KH-101 é projetado para se ajustar ao terreno, enquanto avança rapidamente em direção ao alvo. Isso permite que ele evite sistemas de defesa aérea que possam eliminar o KH-55 e suas variantes. O KH-101 é a versão convencional do míssil e é capaz de transportar uma carga pesando 992 libras. KH-102, capaz de transportar armas nucleares, compartilha as mesmas especificações gerais do KH-101. A versão convencional do míssil é capaz de transportar ogivas de fragmentação, alto explosivo e submunição, tornando-o mais versátil do que os outros mísseis que a Ucrânia destruiu em Engels. Ele também tem um alcance impressionante, variando entre 1.240 e 1.739 milhas, dependendo do míssil. Isso é suficiente para a Rússia atingir praticamente qualquer alvo na Ucrânia ao implantar o míssil. De Engels. Essas especificações de mísseis demonstram uma das razões pelas quais o recente ataque de Engels na Ucrânia é tão importante. Os mísseis da Rússia oferecem uma combinação letal de poder de fogo e alcance, com um também sendo capaz de evadir defesas antiaéreas que permitiram devastar a Ucrânia. Agora, 96 desses mísseis foram destruídos. Mas o impacto real de eliminar um depósito de munições em Engels vai ainda mais fundo. Pegue a localização da base aérea, por exemplo. Mencionamos o alcance dos mísseis russos, mas isso não seria muito significativo se estivessem em uma base no centro da Rússia. Engels não é uma dessas bases. Está tão perto quanto possível da linha de frente da guerra na Ucrânia, sem ser uma base de fronteira. Com o Moscow Times observando que está apenas 300 milhas a leste da fronteira da Ucrânia com a Rússia. Essa proximidade permite à Rússia atingir quase qualquer local na Ucrânia de múltiplos ângulos. Basta um dos seus dois aviões, MS-160 ou MS-295, decolar, pairar perto ou acima da base e disparar. Os mísseis de cruzeiro completam a tarefa ao voarem em direção à Ucrânia. Até o momento em que eles alcançam a fronteira. Todos os mísseis que a Ucrânia destruiu têm entre cerca de 900 a 1.500 milhas restantes no tanque. Também não podemos desconsiderar o impacto deste ataque no contexto de ser mais um golpe ucraniano contra as armas de Putin no território russo.
Esses ataques se tornaram mais constantes desde que a Ucrânia contra-invadiu Kursk em agosto 2024. Antes, adentrar o território russo era uma das linhas vermelhas de Putin. Putin respondeu à invasão de Kursk e à permissão dos Estados Unidos da América para a Ucrânia usar mísseis de longo alcance na Rússia, alterando a doutrina nuclear russa, permitindo o uso de armas nucleares nessas situações. Putin não cumpriu as ameaças nucleares. O ataque à base aérea de Engels na Ucrânia não apenas a tornou inofensiva, também revelou mais uma vez que Putin é tão inofensivo quanto as ameaças nucleares que ele fez durante sua invasão. A Ucrânia destruiu 96 mísseis que Putin poderia ter usado em um ataque nuclear. O fato de ele não ter feito isso, apesar de tê-los tão perto da fronteira da Ucrânia, sugere que ele nunca o fará. Ele não pode agora. Ressalta-se que esta não é a primeira vez que a Ucrânia ataca a base aérea de Engels. Como o Kyiv Independent aponta em seu relatório sobre a massiva destruição de mísseis da Ucrânia, Engels tem sido um alvo consistente para a Ucrânia desde pelo menos dezembro 2022. Naquele mês, a Ucrânia lançou um ataque de drone que causou uma enorme explosão na base aérea. O Reino Unido considerou esse ataque como uma das maiores falhas estratégicas de proteção de força desde a invasão russa. E Putin não aprendeu a lição. Mais ataques contra Engels seguiram entre dezembro de 2022 e janeiro de 2024, com o ataque de 20 de março em 2025, simplesmente aumentando o dano que a base já absorveu. Por que isso importa? Isso indica que Putin é incapaz de proteger Engels. Por mais que o presidente da Rússia queira projetar poder perto da fronteira de seu país com a Ucrânia, ele está falhando. Não há medidas protetoras em Engels que possam parar os ataques de drones da Ucrânia. E com tanta munição agora em chamas, as chances são de que veremos ainda mais ataques contra Engels mais cedo do que tarde. Com a perda de um depósito de munição crucial, a base está vulnerável e pode ser destruída se a Ucrânia mantiver seus ataques. Agora, vamos expandir nosso escopo. Podemos ver o que significa mirar em Engels no sentido imediato. Mas que impacto isso terá na guerra da Ucrânia daqui em diante? O programa Frontline do YouTube do The Sun fornece alguns detalhes. Ele indica que os 96 mísseis de cruzeiro estavam estocados em Engels, porque a Rússia vem se preparando para vários ataques contra a Ucrânia que devem ocorrer nos próximos 2 meses. Geralmente, esses ataques combinam mísseis e drones, sendo o primeiro usado com mais moderação que o último. A Ucrânia afirmou que os 96 mísseis de cruzeiro russos destruídos seriam usados em 3 ataques durante março e abril, segundo Jerome Starkey, da Frontline. A sugestão é que o ataque a Engels atrasou os planos da Rússia em pelo menos 2 meses. Pense nisso no contexto do que está acontecendo nas periferias da guerra na Ucrânia agora. Incentivados pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, tanto a Ucrânia quanto a Rússia estão trabalhando para algum tipo de acordo de cessar-fogo. Agora, a Rússia quer que esse acordo cubra ataques à energia, infraestrutura e ao Mar Negro. A Ucrânia havia pedido anteriormente um cessar-fogo que cobrisse todos os aspectos da invasão russa. A estratégia de Putin durante essas negociações de cessar-fogo tem sido adiar o máximo possível. O líder russo crê ter vantagem no conflito. Suas forças estão lentamente expulsando a Ucrânia de Kursk, com a Rússia tendo recapturado cerca de 90% do território perdido em agosto de 2024. Também conseguiu tomar cerca de 1,609 km² de território da Ucrânia. Esses ganhos tiveram um enorme custo humano. Putin sacrificou 427 mil soldados para fazê-los. No entanto, Putin não se importa com isso. Ele só vê o ímpeto vindo dessa estratégia de moedor de carne e quer mantê-la pelo máximo de tempo possível. É por isso que ele está adiando o cessar-fogo o máximo possível. A destruição de 96 mísseis de cruzeiro russos pela Ucrânia impacta esses planos de atraso. Putin planejava usar esses mísseis para causar mais danos à infraestrutura ucraniana antes de concordar com um cessar-fogo. Agora ele não pode fazer isso. Seu gambito explodiu em seu rosto e é sua própria base aérea que agora está em pedaços graças aos ataques da Ucrânia. Se ele não for cuidadoso, mais ataques como o que vimos em Engels farão o momentum voltar a favor da Ucrânia.
Isso pode ser suficiente para a Ucrânia compensar a perda de influência que resulta de Putin retomar Kursk. Não podemos ignorar a escala massiva dos ataques de mísseis e drones que Putin usou para bombardear a Ucrânia. De acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, a Rússia lançou 19 mil mísseis, incluindo 14.700 drones de ataque kamikaze, na Ucrânia entre 28 de setembro de 2022 e 28 de dezembro de 2024. Mais ataques seguiram desde então, provavelmente elevando o número para mais de 20 mil mísseis e drones. Mas esses números mostram o quanto Putin depende de ataques aéreos logo atrás das linhas de frente da guerra na Ucrânia. Eliminar o depósito de munições em Engels restringe a habilidade russa de realizar tais ataques. Embora Putin provavelmente tente reabastecer a base nos próximos meses, isso apenas alimenta outro problema que o ataque a Engels cria para a Rússia. À medida que a guerra avança para 2025, está ficando sem mísseis. Em seu relatório de linha de frente, Jerome Starkey menciona que visitou diversos laboratórios de pesquisa na Ucrânia. Esses laboratórios são onde a Ucrânia analisa os destroços dos mísseis e drones que a Rússia lança em suas cidades e infraestrutura. Segundo Starkey, técnicos ucranianos são tão habilidosos que conseguem identificar os números de série exatos das armas. Putin está atirando em seu país, permitindo que eles discernam quando foram produzidos. Por que isso importa? Starkey explica. Percebeu-se como mísseis e armas de alto valor, como os mísseis de cruzeiro, estavam indo da fábrica para a linha de frente muito rapidamente. Isso foi um sinal de que os estoques russos estavam extremamente escassos, segundo os ucranianos. Putin não pode desperdiçar quase 100 mísseis em um único ataque contra a Ucrânia. A Rússia está produzindo mais mísseis, mas o fato de que esses novos mísseis estão indo diretamente para lugares como Engels sugere que Putin provavelmente esgotou os estoques que tinha antes de lançar sua invasão. Ele esgotou a maioria dos Kh-55S soviéticos e agora depende de suas linhas de produção para manter o fluxo de mísseis. Por isso, a Rússia provavelmente levará vários meses para reabastecer Engels, abrindo mais oportunidades para a Ucrânia atacar a base novamente nesse período. Se a Ucrânia esperar, ela conhecerá a profundidade da crise de mísseis de Putin. Pode segurar o fogo até que mais munição chegue a Engels, antes de lançar outro ataque de drone, desperdiçando ainda mais tempo e recursos da Rússia. E por que não faria isso? A Ucrânia atingiu Engels tantas vezes que sabe que Putin quase não pode defendê-la. As dificuldades da Rússia com os arsenais da era soviética usados para atacar a Ucrânia já são conhecidas. No final de janeiro, o Kyiv Independent informou que o exército russo já havia perdido cerca de 50% de seu equipamento disponível. Os mísseis soviéticos restantes que Putin poderia enviar para Engels provavelmente estão em péssimas condições e podem nem mesmo funcionar. A depleção do arsenal é tão severa que fontes indicam uma possível redução gradual da hostilidade russa ao final de 2025 e início de 2026. Putin quer que isso aconteça, mas não conseguirá manter suas forças abastecidas com as armas necessárias. E não são os arsenais militares da Rússia que se esgotarão, pode ser o próprio Putin. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em entrevista no dia 27 de março, Putin morrerá em breve. Zelensky aponta na idade de Putin como um fator-chave em uma declaração que fez ao instar os aliados da Ucrânia a não levantarem suas sanções contra a Rússia. A declaração gerou muita especulação sobre a saúde de Putin. De acordo com Starkey, houve muita especulação sobre a saúde de Vladimir Putin. Starkey sugere que ele foi acometido por uma doença fatal, apresentando tremores nas mãos e inchaço no rosto. Ele ressalta que não há confirmação de nenhuma dessas especulações, oficialmente, ou de suas fontes russas. Contudo, isso levanta uma reflexão interessante. A tentativa de Putin de estagnar o cessar-fogo pode sair pela culatra com sua morte. Afinal, o homem já tem 72 anos. Por quanto tempo mais ele pode durar enquanto conduz uma invasão de alto estresse, que inicialmente acreditava que terminaria em 5 dias? Talvez Putin esteja calculando mal, parece sugerir Zelensky, enquanto o líder da Rússia adia porque acha que tem a vantagem.
A Ucrânia está atacando lugares como Engels para custar a Putin valiosos meses de ataques que ele não pode perder. Então, o que isso significará para as já frágeis negociações de cessar-fogo? O ataque ucraniano a Engels destruiu parte do combustível de aviação russo e 96 mísseis de cruzeiro, segundo o Estado-Maior do Exército da Ucrânia. Putin pode usar esse fato para alegar que a Ucrânia não deseja um cessar-fogo na infraestrutura energética. Sim, isso seria hipócrita por parte do presidente da Rússia. Ele já atacou a infraestrutura energética da Ucrânia desde que prometeu um cessar-fogo imediato ao presidente Trump em 18 de março. O ataque de Engels pode dar uma desculpa para desistir ou continuar jogando enquanto tenta recuperar a vantagem que está escapando de suas mãos. Mas o que você acha do devastador ataque Engels da Ucrânia? Quanto tempo levará para a Rússia se reabastecer, se é que vai? Em sua opinião, a Ucrânia irá atacar novamente Engels ou focar em outros depósitos de munição russos? Comente abaixo seus pensamentos e inscreva-se no The Military Show para mais notícias e análises sobre os últimos acontecimentos da guerra na Ucrânia. Somos uma fonte independente de informações imparciais sobre conflitos ao redor do mundo e agradecemos muito o seu apoio.